Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas... Eu não recomendei para vocês os livros ainda, né? Trouxe e acabei esquecendo. Esse é um livro, deixa aqui registrado, porque os irmãos também veem lá, né? Cristo em Gênesis, tá? Então, um livro muito interessante que vai abordar, né? Como em Gênesis, Cristo em Gênesis é o nome, é o título aqui, Enrilau. Isso aqui eu posto depois no grupo lá, bato uma fotinha e posto para vocês, tá? Cada um desses livros aqui. Então ele vai abordar em Gênesis como Cristo, ele de alguma maneira, ele é apontado. Lembra na primeira aula que eu disse? Cada livro da Bíblia, de alguma maneira, indiretamente, né? Vai mostrando Cristo lá. Não se preocupe, depois eu fotografo, deixo lá e a gente faz até uma pesquisa. Vocês querendo os livros, a gente pega de uma vez só, né? Faz uma encomendona zona. As evidências da ressurreição de Cristo. Pensa num livro excelente. Esse, na verdade, não tem mais. Dessa forma eu estou falando aqui, né? Isso aqui é um fininho de... Meus livros é de 200 anos atrás. Já passou por, sei lá, umas 2, 3 edições e eles vão ficando mais grossos, né? Mas o título é o mesmo. As evidências da ressurreição de Cristo. Aqui o autor, ele traz provas que Jesus ressuscitou. É um negócio assim fantástico. Fantástico. Pensa num livro, nossa, excelente. Um dos melhores teólogos do mundo, né? Josh McDowell. Esse aqui também estou recomendando para vocês. E também um dos maiores teólogos do mundo, né? Talvez um dos maiores teólogos do século passado. Ou o maior do século passado, que foi o John Stott. Faleceu há pouquinho tempo atrás aí. A Cruz de Cristo, tá? Outro livro aqui que eu estou recomendando para vocês aqui. Cruz de Cristo. Esses livros aqui, eles vão dar para vocês muito mais suporte, né? São livros complementares, sugestões, para que vocês possam também ter esse hábito ao longo do curso de estarem comprando livros, tá? Então, a ideia e o legado, né? A herança do curso não é só o conhecimento em si que a gente vai adquirindo ao longo dele, mas a biblioteca que vocês vão formar em nome de Jesus, né? Nesses 3 anos, cada um vai ter a sua biblioteca pessoal lá, né? Com diversos livros bons, porque todos os livros são selecionados. Me preocupo demais, tá? A origem, os autores, né? A gente se preocupa muito com a saúde teológica dos irmãos e a gente não sai indicando assim qualquer livro não, tá? Isso é importante. Exato, é essencial isso, né? Porque assim, amados, livros nós temos um monte, nós temos um bocado de gente que fala de teologia, mas nem sempre, infelizmente, é equilibrado, é saudável, é bíblico no sentido, né? Mais assim, estrito da palavra mesmo, né? Bíblico, saudavelmente falando. Então, assim, é por isso que é fundamental. Algumas matérias aí, inclusive, vou ter que falar de alguns autores, né? Infelizmente, a gente tem que dar nome aos bois, né? As ovelhas não precisam, mas aos bois a gente vai ter que nomeá-los, né? E aí a gente vai falar, infelizmente, o que está na praça é isso aqui, essa pessoa tem muito mais destaque, as pessoas ouvem, mas infelizmente são pessoas que não são referência. Então tem dessas coisas, né, também. A mídia, o marketing favorece muito algumas pessoas, né, e outras que não estão nem tão preocupadas assim, são homens de Deus, mulheres de Deus, gente que vai servindo a obra de Deus, o reino de Deus, mas inclusive talvez seja uma crítica, né, que a gente deveria receber. Muitas vezes, a gente que tenta levar a sério a palavra de Deus, a gente às vezes não se preocupa com essas coisas. Até mesmo a Bíblia diz, parece que os filhos das trevas, eles em alguns momentos são até mais prudentes do que os filhos da luz, né? Os filhos de Deus e tal. Mas enfim, então de vez em quando aí eu vou ter que falar de um ou de outro, não para falar mal de ninguém não, mas para exercer discernimento. Tá? Eu acho isso bem necessário da sua parte, né? Sim. Porque quando eu pego algum material da internet, eu procuro ver lá quem somos. Isso. Se é um desigrejado. Se é um desigrejado, para mim já não faz parte do meu roteiro, né? Sim, já tem um critério, né? A gente precisa ter critério. É bom sempre quem somos.
Para saber quem é camarada, né? Aqui aí é um site, aqui às vezes tem material e até autores, porque a internet é uma terra de ninguém, né? Sim. Todo mundo posta o que quer, põe o que quer, faz o site que quer e põe um monte de conteúdo. Então, como nem sempre a gente tem essa condição ainda, né, de estar tendo esse critério, peneirando, né, tendo esse discernimento bíblico-teológico, então a gente vai absorvendo e vai abraçando tudo que vai... E faz parte, né? Faz parte. A gente vai crescendo, aos poucos a gente vai tendo essa condição. Falou, isso aqui não é uma coisa boa. Até mesmo a gente vai até de pessoas que são boas, porque uma pessoa, um teólogo, um escritor, não quer dizer que ele é infalível, que ele é absoluto. Todo mundo, sem exceção, precisa ser avaliado, precisa ser criticado no sentido positivo. Né? Então, até os bons a gente falou, opa, isso aqui não me identifico, percebi que não é tão bíblico assim, eu acredito que o outro, na posição que ele traz é mais. Isso faz parte dessa construção e desse amadurecimento do conhecimento intelectual teológico, tá, amados? Mas vamos lá nessa toada, vamos aos poucos tendo aí esses recursos. Bom, deixa eu molhar as palavras molhadas, mais fluidas. Eu quero falar hoje com vocês sobre Jesus como agora, né? A gente falou sobre a natureza de Cristo e nós vamos falar sobre os ofícios de Cristo, tá? Então esse é o ponto que possivelmente esta e a próxima aula nós vamos abordar, os ofícios de Cristo, né? Então, recapitulando essa matéria de Cristologia, nós falamos sobre a natureza, vamos falar sobre o ofício e depois sobre a obra e missão. Então agora, possivelmente essas duas aulas seguintes, vamos falar sobre os ofícios de Cristo. Na época do Novo Testamento, havia 3 classes de mediadores entre Deus e seu povo. Desculpa, não é Novo, não, é Antigo Testamento. Eu escrevi errado. É Antigo Testamento. E a gente corrige na hora aqui, tá vendo? Vamos lá. Na época do Antigo Testamento, havia 3 classes de mediadores entre Deus e o seu povo. O profeta, o sacerdote e o rei. Eram essas 3 figuras que faziam mediação. Ou seja, o povo não falava diretamente com Deus. Deus não falava diretamente com o povo. Havia uma burocracia enorme. Eu ia falar desgraçada, mas talvez o impacto da palavra não ia cair tão bem, mas já falei também, né? Sem a graça. Sem a graça, que às vezes a palavra, né? Não estou xingando ninguém, né? Sem a graça, não havia essa relação graciosa que nós temos a partir de Jesus, tá? Então essas 3 figuras faziam as mediações. E aí a gente vai falar de Jesus, inclusive, como sendo, ou como exercendo esses 3 ofícios. Nós tínhamos, inclusive, no Antigo Testamento, pessoas que exerciam mais de um ofício. Às vezes você tinha uma pessoa que ela era um profeta, mas também era um sacerdote. Como o exemplo, né? Por exemplo, o caso de Samuel, né? Eli, né? Eli, porque Eli... mas ele não era rei, mas era uma espécie de um governante, porque ele ainda era da época dos juízes. E os juízes eram esses governantes locais, né? Os reis não, abrangiam toda a nação, etc e tal. Mas como ele ainda é... Aliás, Samuel é o último juiz, aí que depois que surge a monarquia, né? Ou seja, o governo por rei na nação de Israel, que é o Saul, que é o primeiro, depois vem Davi e tal e tal. Mas enfim, então você tem lá esse exemplo de Samuel, que era sacerdote, ele era juiz, rei, né, entre aspas, juiz, e era profeta. Isso aqui é uma exceção mesmo, né? Ele talvez mais um que tenha esse perfil. Agora em Jesus a gente percebe esses 3 ofícios, né? Então vamos lá. O profeta era a voz de Deus para com o povo. Quem era o profeta? Qual era o ofício do profeta? Falar em nome de Deus. Então o profeta era a voz de Deus para com o povo, para exortar, edificar e consolar. Isso inclusive a gente vê que continua lá no Novo Testamento, que a finalidade da profecia, a tríplice finalidade da profecia é justamente essa, né? Exortar, edificar e consolar. Não me recordo exatamente, mas deve ser 1 aos Coríntios, capítulo de número 14, verso 26 ou 27, se vocês puderem me ajudar aí, só para a gente pescar uma referência, né? Eu busquei na memória agora em 1 aos Coríntios, capítulo 14, deve ser verso 26, 27, alguma coisa assim, né? O 26 diz, irmãos, quando vocês se reúnem para quê? Um tem salmo, um tem profecia, um tem língua, um tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então deve ser 27, 28 aí. Quem achou rapidinho puder ler, só para confirmar, 1 aos Coríntios 14, ou é 27 ou 28?
Se não for, é mais ou menos por aí. E se ninguém achar, não se avexem. Vamos para frente. Né, que fala sobre a profecia, que exorta, que consola. 29, amado. Não acharam? Não tem problema, não vamos gastar tempo não, é só daqui a pouco eu pego de novo aqui no intervalo e passo para vocês, tá? É aí no capítulo 14 isso aí, eu tenho certeza, né? Os dois perigos não por 26, pois bem, irmãos, o que fazer? Pode ser, eu acho, porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Não é. Pois bem, irmãos, o que isso. fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, outro ensinará, outro falará, um falará em línguas, outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Ainda não é esse não, é 14:3, amados, verso 3. Verso 3, 14:3. Olha a vantagem de ter uma Bíblia que você manuseia há 20 anos. Profetiza eu faço para a edificação, Isso. planejamento e consolação dos homens. Isso, então é o 14, 1 Coríntios 14 e verso 3. Que bom que os irmãos não desistem enquanto não achar o trem, né? Então 1 Coríntios 14 e verso 3, tá? Então a tríplice finalidade da profecia. Isso, Antigo e Novo Testamento, não foi alterado. Então a profecia, ela tinha a tríplice função de edificar. O irmão aí na versão mais contemporânea disse encorajar, exortar e encorajar. Tá? Alguns pensam que exortar é paulada na cabeça, ignorância e brutalidade. Não é isso, amado, né? Exortação. Então, às vezes o cabo é ignorante. Assim, fortalece, anima e conforta os outros. Anima. Então exortar já apareceu, encorajar, animar, tá vendo? Então só pra gente ver também como que versões diversificadas vão nos ajudando na compreensão. Enfim, voltando então à questão da profecia e do profeta, né, que era aquele que falava em nome de Deus, tá? O profeta era o porta-voz de Deus, né? E ele falava diretamente ao povo, representando Deus, exortando, encorajando, né? Edificando e consolando. O sacerdote era aquele que levava a necessidade do povo para Deus. Então percebam a diferença. Para saber sua vontade e confessar seus pecados. Então o sacerdote fazia o papel contrário ao profeta. O que o profeta fazia? Falava em nome de Deus ao povo. O sacerdote falava em nome do povo para Deus, né? Então eles intermediavam aí, representavam, por assim dizer, diferentes interesses. E aí o rei era aquele que governava, né? Era o governo de Deus sobre o povo. Só para a gente entender os ofícios aí, a função de cada um deles. O rei era o governo de Deus sobre o povo. Então, era teocracia, né? Deus governando, mas através dessa figura, guiando o povo. Também era aí um dos mediadores, mas no sentido mais da nação, né? Mais nesse sentido da relação mesmo com o povo, tá? Só para a gente entender esses três ofícios aí, cada um o que competia, né? A gente precisa entender, amados, né? Saindo até um pouquinho aqui, mas não vou sair muito, já volto. Nós temos funções distintas, inclusive na igreja local, e a gente vai estudar isso em alguma matéria que nós vamos ter, tá? Eclesiologia, acho que ainda é esse módulo aqui, né? Eclesiologia. Isso, penúltimo. Eclesiologia. Apesar que necessariamente a gente não vai na sequência aqui, né? Talvez até seja o último, quem sabe. Eclesiologia, onde a gente vai falar sobre as funções, né? O que o pastor faz, o que o evangelista faz, o que o profeta faz. Que profeta é esse que o Novo Testamento ele fala, né? Que ainda é um exercício para hoje? Será que é as mesmas características do Antigo Testamento e tal? Então a gente vai por aí. Mas voltando então, o profeta. Vamos falar um pouco mais agora sobre o profeta, né? E como Cristo, ele aí tem essa característica, mas que, lógico, amados, a gente não está comparando Jesus com nenhuma dessas figuras, mesmo que a função seja semelhante, mas Jesus, ele, claro que é fora da curva, né? Por exemplo, você tinha profetas e diversos profetas no Antigo Testamento. Jesus é o profeta, ele é singular, né? Ele é muito mais, não só poderoso, mas muito mais intenso. E ele traz muito mais a verdade e a revelação de Deus do que qualquer outro profeta.
Houve um grande profeta no Antigo Testamento que foi Moisés. E o Moisés disse que Deus levantaria no meio do povo um profeta semelhante a ele. Olha que coisa interessante. Porque de fato Moisés foi uma figura. Nós temos pelo menos 3 figuras principais no Antigo Testamento. Tem um bocado de gente lá, né? Um monte de gente significativa, importante e tal. Mas nós temos 3 que são assim, figuras referência para o judeu, inclusive: Abraão, Moisés e Davi. Esses são os 3 grandes vultos do Antigo Testamento, né? Então, olha só, Moisés é um deles aí, depois a gente estuda o porquê dessa distinção. Mas vamos lá, então como profeta, o Messias seria o profeta para iluminar as nações e o próprio Israel. Vamos para Deuteronômio capítulo 18, verso 15. Justamente que eu acabei de citar, que Moisés disse, né? Que o Senhor, teu Deus, te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Deuteronômio 18 e 15. Deuteronômio capítulo 18, versículo de número 15. Então Moisés diz isso. Levantará um profeta Isso. de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Exato. Então esse profeta que Moisés estava se referindo era o próprio Cristo, que seria levantado no meio dele, né, no meio do povo de Deus. E esse seria de fato a voz última e a voz que não só representava Deus, era o próprio Deus, né? Era a própria palavra de Deus. Porque os profetas ainda, amados, ainda que eram homens de Deus, eles ainda poderiam ser questionados, né? Tinha que ser questionado. Então isso é uma coisa interessante também. Todo o ser humano, ele pode falar em nome de Deus, pode ser uma pessoa sincera, pode ser honesta, mas de vez em quando, até honestamente, pode se equivocar, né? Sim. Então pode ser um sinceramente equivocado, né? O texto de Números, Sim. no capítulo 11, 29b, fala que um dos desejos, né, de Moisés é que todos fossem profetas. Exato. Naquela ocasião lá que os dois lá estavam profetizando. Os dois que profetizaram não receberam a unção. E que o Espírito do Senhor falasse por todos, né? Olha que coisa boa. Qual é o texto? Números 11, 29. 11 e 29, exato. Olha que coisa boa. Nessa ocasião, na verdade, o Josué ficou enciumado, né? Teve ciúmes lá, porque não estava na lista lá e tal, dos outros lá que foram, né, listados como aquele que Deus derramaria também o seu Espírito. Mas o Moisés, ele expressa algo interessante, né? Olha só, amados, que no Antigo Testamento, a gente já vai percebendo alguns flashes que a vontade de Deus não era exatamente aquela que o povo vivia, aquela realidade, né? Então o Antigo Testamento ainda é uma construção de Deus para ver se esse povo vai pouco a pouco entendendo quem é Deus e sua vontade, que tinha sido distanciada lá em Adão. Então o Antigo Testamento é uma progressão de revelação. O Antigo Testamento não é parâmetro para nós buscarmos lá mandamentos e ensinamentos para comportamento, a não ser que o Novo Testamento ele confirme isso. Então já fica a dica para vocês, eu vou bater nessa tecla até o final do curso, eu vou falar isso diversas vezes. Porque o que eu percebo muitas vezes é quando as pessoas leem o Antigo Testamento, não consideram que o Antigo Testamento, em muitas partes, não cabe mais a nós, discípulos de Cristo. Eu acho que eu até disse já para vocês em uma aula, eu não sou discípulo de Moisés, eu sou discípulo de Jesus. Né? Então a gente vê uma judaização muito grande de uns 15 a 20 anos para cá na igreja evangélica brasileira. Essa judaização, né? Elementos, ideias, teologia, comportamento e tudo mais. Isso precisa ser com muita cautela discernido, que não cabe mais a nós. Nós não somos judeus, nada contra os judeus, mesmo porque Jesus veio dos judeus, né? E nós amamos todas as nações, e nós devemos muito, a humanidade deve muito aos judeus, em muitos sentidos, e principalmente na revelação de Deus, né? Que foi confiada a eles. Paulo diz em Romanos que Deus confiou os oráculos, confiou a palavra, né? Os rituais e um bocado de coisas, a revelação em si que trouxe o Messias. Então Israel foi um bercinho que trouxe o menino Jesus para a humanidade, né? É por isso que Deus preservou Israel na história, mesmo sendo quem foi. Porque assim, Israel, amados, os judeus, muitas vezes na história, diversas vezes na história, foi pior do que as nações pagãs. Parecido com a igreja também ao longo da história, né? Pior do que os ímpios muitas vezes. Então não foi Israel que tinha alguma coisa assim, uma obediência extraordinária, que sempre obedecia a Deus. Pelo contrário,
Teve hora lá que os profetas, eles vêm justamente para isso, para colocar o povo no eixo. É por isso que nunca faltou profeta em Israel. E quando falta o profeta, aí, como diz a refinada teologia, lasca tudo, né? Academicamente, né? Lasca tudo. Então a gente percebe que o profeta ele tem essa função de estar direcionando, de estar denunciando o pecado e de estar dando a orientação para o povo, tá? Então a gente vai ver a importância disso. Isaías capítulo 42, ainda falando pegando as referências aqui para o profeta, né? No Antigo Testamento, a gente já vai para o Novo. Então 42 de Isaías, versículo de número 1. Olha só o que o profeta Isaías, o profeta messiânico, né? Isaías é o profeta messiânico por quê? Não há nenhum livro no Antigo Testamento que traga mais características a respeito de Jesus do que Isaías. Se não tivéssemos os evangelhos, olha, se vocês conseguirem aqui ainda procurar e me ouvir aqui, que coisa boa, né? Se nós não tivéssemos os evangelhos que contam para nós as obras de Jesus, os ensinos de Jesus e tal, o livro de Isaías seria suficiente para sabermos como Jesus nasceu, como foi o seu ministério, a sua morte, sua ressurreição e a sua vinda. O livro de Isaías traz todas essas informações, né? Alguém diz que é uma mini Bíblia, né? 66 capítulos. Aproximadamente 765 anos antes, né? Do que o Jesus, né? Ele não viu, 700 anos a mais. 700 anos antes. Aproximadamente. 700 anos, é um bocado de tempo, é tempo, até umas horas. Como é que Deus usava, né? Eu gostei da definição da irmã Fátima, né? O Isaías é fofo. É fofo. Fofo. Então vamos lá. Olha o que diz aqui, o Isaías 42 e 1. Eis que o meu servo, a quem escolhi, é isso mesmo, né? Desculpa, a quem sustento, o meu eleito, em quem me compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Isaías está falando aqui do próprio Jesus, do próprio Messias, tá? O próprio Cristo. Olha só, que ele seria de fato o profeta ungido de Deus, né? E aqui ainda, aliás, depois a gente fala volta em Isaías, mas vamos para Marcos, só para confirmar, fazer essa ponte Antigo e Novo Testamento. Em Marcos capítulo 6, versículos de número 15. Marcos 6 e 15. Marcos 6, versículos de número 15. Se vocês são rápidos no gatilho aí, achando, pode ler. Mas... Outros diziam, é Elias, e diziam outros, é um profeta, ou como os profetas. Isso. Perguntaram, ali Jesus pergunta, né? Quem os homens dizem que eu sou, né? Aí uns falam, é Elias, que tinha característica, né? Esses profetas, Jesus tinha algumas características deles, né? Então é Elias, é Jeremias, é João Batista e tal. E vocês quem dizem que eu sou? A gente leu isso na primeira aula, né? Mas olha só, Jesus era caracterizado como um profeta, tinha características de um profeta, tinha uma função, exercia um ministério profético, tá? Ainda no Novo Testamento, em João capítulo 4, versículo 19, bem conhecida essa passagem, né? Que é a mulher lá na cidade de Samaria, encontra Jesus, conversa vai, conversa vem. Jesus fala alguma coisa lá e aí ela diz, o senhor é diferenciado, né? É profeta, né? Verso 19 aí do capítulo 4, ó. Verso 19. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Aqui especificamente, Jesus tinha trazido uma informação para essa mulher que ninguém sabia, ou que pouquíssima gente sabia, mas ele com certeza não saberia se fosse um homem comum. É por isso, né, profeta fala em nome de Deus. Alguns termos no Antigo Testamento para profeta, um deles, né, tem 3 que eu me lembro agora, mas um deles é Navi. Navi quer dizer aquele que vê. Ou seja, enxergava onde ninguém enxergava, via coisas que Deus só mostrava para o profeta. É interessante isso, né? Aquela ocasião sempre confundo, me ajuda aí, mano. Não sei se foi Elias ou Eliseu, que quando ele sai e vê assim um exército que vem contra ele, aí o Geazi, né? O moço de Eliseu, né? Então o Geazi olha assim, meu senhor, nós estamos perdidos aqui, ó, o exército. Aí sai o profeta lá tranquilão, sossegado assim, de boa. Sai assim, olha assim, senhor, abre os olhos do moço.
Tá vendo nada, tá vendo só a diversidade e tal. Então, assim, para o profeta, ele já enxergava, né, Deus já abria uma visão muito mais ampla, tanto da realidade, né, espiritual, dessa realidade futura também. Então é por isso que o profeta, um dos significados é aquele que vê. Tinha visão de Deus nesse sentido, né? Olhava e via o futuro e via as questões, as realidades espirituais que a olho nu não tinha como ser percebida, vista e nem sabida. Então a gente percebe aqui também que Jesus, quando fala de algo particular da mulher, aí ela já fala, vejo que o Senhor é profeta, né? Capítulo 6, ainda de João aqui, verso 14, 6 e 14, também outro texto aqui, que vai nos trazer uma referência aí sobre Jesus como profeta. Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 14. Quem achou, amados? Pode ler. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvidas, ele é um profeta que haveria de vir ao mundo. Olha, aqui já é uma progressão, né? Aqui já foi constatado o profeta que haveria de vir ao mundo. Então já não é qualquer profeta, não é mais um profeta, é o Messias, é o ungido, é aquele que Deus enviaria, aquele que, o Moisés falou, é esse. Que coisa interessante, né? Então Jesus aqui, já vai sendo percebido por alguns, é ele mesmo, é o Messias. Havia alguns sinais que nenhum profeta de Deus faria, somente o Messias. Um deles, por exemplo, é o capítulo 9 aqui de João, capítulo de número 9. Isso aqui não estava nem no script, mas como diz o bom pentecostal, recebi agora. Profeta, né? Tá vendo? Recebi quentinho do céu agora. Então, a gente quer valorizar o negócio, tem que falar uns negócios assim, né? Então, capítulo 9, amados, que é aquela situação lá que um cego de nascença é curado, né? Havia alguns sinais que só o Messias poderia fazer. Os profetas de Deus, eles assim eram usados por Deus de coisas extraordinárias, ressuscitavam mortos, faziam um bocado de coisas num campo extraordinário. Agora alguns não, era peculiar do Messias. E um deles era curar um cego de nascença. No contexto de Israel, o cego, uma pessoa que nascesse cega, porque eles tinham essa ideia, né? Tanto é que perguntaram para Jesus: Senhor, tenho aqui um cego de nascença. Quem pecou? Ele ou seus pais? Então a cabeça, né, do pessoal ali de Israel, como funcionava, né? Aleluia, glória a Deus. Então, vamos separar vocês. Então, eu não vou pregar essa palavra, o pastor já pregou, eu quero oh, coisa boa. Aqui a gente dá aula e se diverte. E, amados, então, eu perco o raciocínio. Eu estava falando aqui mesmo. Falando sobre a cura do céu, que era a revelação, que era coisa peculiar. Exato. Não, eu sabia, eu só estava querendo ver se vocês estavam antenados mesmo, né? Isso, o pai, foi ele e os seus pais que pecaram, né? Porque a mentalidade do povo funcionava nessa questão, tá? Funcionava assim. Alguém que pecasse, ou os seus pais, então era uma questão não de curar em si, porque quem poderia perdoar pecados? Lembra de outra ocasião já, de um paralítico, que Jesus vai lá e cura, né? Aliás, antes de curar, Jesus vai e diz: perdoados são os teus pecados. Aí questionaram: quem é esse que perdoa pecado? Só Deus pode perdoar. E eles estavam certos, só Deus poderia perdoar pecado, né? Então, nesse caso aqui do capítulo 9 de João, a mente dos ouvintes ali, dos judeus, era essa: só o Messias poderia perdoar pecados. E um cego de nascença, na cabeça deles, não quer dizer que isso é uma verdade bíblica, tá? Mas na cabeça deles, se nasceu, um dos dois pecou. Até o próprio bebê. É isso que eles concebiam, né? Um negócio meio estranho, mas enfim, religioso, pensa uns negócios de doido mesmo. E aí, Jesus, ele diz assim, vai, né? Vocês querem que eu demonstre assim o que Jesus fez? Deu uma cuspidinha assim? Sim, não, né? Não precisa não, né? Não, mas eu não vou demonstrar. Mas aí Jesus faz aquilo que vocês já sabem e unta, né? Põe assim nos olhos do rapaz. É interessante que os comentaristas dizem que esse cego de nascença, ele não tinha o globo ocular.
de uma forma refinada, mais acadêmica, as bolas do olho, né? As bolotas do olho, as bolinhas do olho. Não tinha, era só a cavidade. Era só a cavidade que tinha aqui, ó. Não tinha um órgão no olho. Tá? Eu já até vi pessoas assim, né? Não tinha o órgão, não tinha o olho, a bola do olho, não tinha. Era só os dois buracos, as duas cavidades. Então olha que coisa interessante, queridos. Olha que coisa interessante. Jesus pega a argila, o barro, né, junto com a sua saliva e unta. O que Jesus estava fazendo? A mesma coisa que ele fez quando criou o ser humano. Aleluia, glória a Deus. Olha só, para Jesus tem muita dificuldade. Ele já tinha feito aquilo lá muito tempo atrás. Fez de novo agora. É por isso que, cego de nascença, só o Messias poderia. E de fato, né? Ele curou, ele veio. A primeira vez. Põe na pregação que dá certo aí. Ó, pela primeira vez não. Pela primeira vez. Mas a primeira pessoa que o cego vê quando é curado é o próprio Cristo, que ele volta e vê Jesus. Né? Jesus, não, Bartimeu é outra história. Jesus, é outro caso, estou falando, né? Outro contexto. Jesus, amados, quer curar todo ser humano com uma finalidade: que o veja. Amém. Que veja Deus. Glória a Deus. Não curá-lo apenas fisicamente, mas que possamos enxergar novamente a face do nosso Senhor e do nosso Salvador e do nosso Deus, né? Então vamos lá. Aqui, ainda seguindo Jesus como profeta, ele prega a salvação, tá? Jesus como profeta, ele prega a salvação. É o texto lá, né? Não, o João 6 e 14 eu li, o 9 só citei, né? Mas agora falando sobre a questão de que Jesus como profeta, ele prega a salvação, né? Isaías 61, verso 1 ao 3. Este é o caminho, andai nele. Isaías fala uns negócios tão interessantes, que ele diz assim: nem o louco erra o caminho. O caminho é tão claro. O caminho, ele é tão explícito por Jesus. Jesus não fala por códigos, Jesus não conta mistério. Evangelho não é religião de mistério, é algo que até um louco, um doido, não erra o caminho se ouvir e seguir Jesus. Quer um exemplo? Pode ser de doido? De doido. Doido. Diga, coisa rápida. Juliana sabe disso. Lá no presídio de pessoas psiquiátricas, eles conhecem a palavra. Sim. Eles citam os versículos. Eles falam tranquilamente, no jeito deles mesmo. Eles louvam, eles pregam a palavra. E são pessoas que têm problema psiquiátrico. Sim, Teve até um caso, estavam 3 rapazes, se não me falha a memória, né? E no hospício. E um estava pendurado no lustre. E o outro rapaz disse: desce daí, você está fazendo isso, você vai... Perigoso esse negócio aí. Aí o outro se invocou e disse: quem é você para falar para o outro descer dali? Disse: eu sou Napoleão Bonaparte. Quem te nomeou Bonaparte? Aí ele pensou assim, tem que achar um maior que eu, né? Ele falou assim: foi Jesus que me nomeou. Aí o outro falou: eu? Vamos aqui, amada. Desculpe, me perdoe pelo desvio aqui, desculpa. Diga, amada. Isaías 61. Isso, Isaías 61. Desculpe, amado, eu tento me controlar, mas tem coisa que é mais forte do que eu. Mas eu vou tentar me conter aqui, tá? A esposa já deu uma olhada ali que eu tenho que me equilibrar aqui. Isaías 61, verso 1 ao 3. Jesus, ele pregou a salvação. Ele disse: esse é o caminho, andai nele. Antes que a gente leia, calma, nós vamos ler juntos, tá? E aí é interessante, o que eu quero abordar é o seguinte: Jesus, não é que ele ensina o caminho, não é que ele aponta o caminho, ele é o próprio caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o próprio caminho, é andar nele. Então isso que é interessante. Ele não é um guru, um mestre que fala: o caminho é por aqui, vocês façam isso, sigam os meus ensinos. Não, ele é o próprio caminho, é estar nele, andar nele, né? Então isso que é o interessante do Evangelho. O Evangelho não é uma religião que se baseia em ensinos, e sim em uma pessoa. Nós somos alicerçados em uma pessoa. Não é um ensino apenas, embora Jesus ensinou um bocado de coisa e tudo que ele ensinou, de fato, aponta para ele, porque ele é o caminho, né? Então vamos lá, o Isaías 61,
capítulo número 61, verso 1 e 2, é uma profecia também a respeito de Jesus, né? O que ele faria. E diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, e a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E isso se cumpre lá em Lucas capítulo 4, a partir do verso 17, 18 e 19, quando Jesus é batizado por João, o Batista, é o Batista porque ele batizava, né? Não é que era João Batista como nome, sobrenome, né? Então não é José da Silva, João Batista, não. Era João o Batista, porque ele batizava, tá? Lucas capítulo 4, verso 17, Jesus então sai do batismo, ele entra na sinagoga, e aí dão para ele, como era habitual, né? Um rolo do livro de um profeta, exato. E aí ele abre justamente nessa passagem. Lembrando, queridos, ó, observação, notem aqui, por gentileza, olha aqui no meio da minha sobrancelha para vocês se concentrarem, procurando aquela divisão do hemisfério sul do norte, para não se distrair, ó. Que coisa interessante. Não tinha essas divisões, Jesus não procurou lá. Ah, deixa eu ver o capítulo 61 de Isaías. Não era assim, né? Não tinha essas divisões. Aqui, até nós, ou seja, que lidamos com a Bíblia, isso só veio 1.200 anos depois de Cristo. Então, só para a gente entender, na época de Jesus não tinha nada disso, na época dos apóstolos, muito tempo da igreja não havia essa divisão. Eu vou, em alguma matéria, dar para vocês um livro da Bíblia sem capítulos e sem versículos, só para vocês entenderem como, de fato, né, os primeiros irmãos, eles tinham a Bíblia, lidavam com a Bíblia, enfim. Mas voltando, capítulo 4 aqui de Lucas, verso de número 17, foi dado a Jesus e ele abre na frente de todo mundo, ali da sinagoga, e o texto diz assim, ó: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu não sei se vocês observaram, né, na comparação, mas ele não lê tudo, ele não declara tudo o que está lá em Isaías 61. Ele diz que veio para pregoar o ano aceitável do Senhor, ele interrompe aí. O dia do juízo do nosso Deus, ele não fala. Não é? Se a gente ler, comparar o 61 ao 3, aqui o Lucas, ele não fala isso, ele interrompe isso. Só para ver como que Jesus veio, que disposição que ele veio. Para pregoar a salvação, o ano aceitável do Senhor, as boas novas. Então, trazendo essa boa notícia, embora, claro, que incluía de alguma maneira o juízo de Deus, mas não era a ênfase do ministério de Jesus. Ele veio de fato, como diz Lucas 19:10, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio anunciar a salvação, veio abençoar o povo. Então, o profeta, ele veio, como profeta, melhor dizendo, ele veio para pregar a salvação. Lógico que não aceitava e tinha o outro lado da moeda, né? Como profeta também, ele denunciava o presente e revelava o futuro. Aqui em Lucas ainda, capítulo 19 agora, né? Lucas 19, versículos 41 ao 47. E esse eu vou pedir para alguém ler. Lucas 19, versos 41 ao 47. Então, como profeta, ele denunciava o presente e revelava o futuro. E aí, os amados, quem achar, por gentileza, me ajudem. Eu estou assistindo uma série de Chosen. Sim. Já assistiu ela? Conheço. Não assisti toda não, mas eu conheço, assisti alguns episódios. Essa parte de Isaías 61 é como se fosse a Bíblia deles. É? Sim. Eles relatam todo o tempo essa parte. Exato. Isaías é fantástico, né? Ele traz, de fato, características 53, Isaías 54. Nossa, mostra características, não é detalhes. Detalhes de Jesus assim impressionantes. 53, exato, né? Detalhes assim, coisa impressionante, né?
como seria, o que faria e como eu disse, 700 anos antes de Jesus vir. 700 anos antes de Jesus vir, né? Isso é profeta. Aí é profeta. Agora falar do prognóstico político, econômico, cultural, daqui 1, 2, 3, 4 anos, isso aí, sociólogo faz bem mesmo, faz bem isso aí. Sociólogo consegue fazer isso aí tranquilamente, não precisa ter o Espírito do Senhor não. Precisa ser profeta ministerial, né? E chegar numa congregação de 200, 300 pessoas, falar ali que tem uma meia dúzia com dor de cabeça, que sofre de enxaqueca, que não dorme bem, que é ansioso e tem dores na coluna, aí também é fácil demais. Porque quem não tem? Num grupo pequeno desse aqui, eu podia adivinhar um bocado de coisa dessa aqui, facinho, né? Mas voltando onde nós estávamos, Lucas 19, 41 ao 47, por favor, amados. Quem achou aí? Poder ler? 47, 41, vamos lá. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas. E te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiveram, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinavam no templo. Mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. Isso. Os profetas da antiguidade, incluindo Jesus, não eram bem quistos. Não era tipo gente boa, entendeu? Não era aquele convidado para a festividade do templo. Não era aquele pregadorzão assim que todo mundo queria colocar lá no cartaz, não. Os profetas de Deus, eles assim... Quando o texto diz assim, olha, quem receber um profeta na qualidade de profeta vai ter galardão de profeta, né? Aí todo mundo quer ter o galardão do profeta, né? Mas os galardões, as recompensas do profeta, irmão, era pedrada, era perseguição, era cadeia, era forca, era morte. Alguém quer essa recompensa? Então, né? Porque às vezes projeta-se o profeta como sendo uma pessoa destacada, uma pessoa que não tinha louros, não. Ele sofria demais, a sua própria vida muitas vezes era usada como um exemplo, né, em relação a Deus e o povo. Eu nem vou falar do próprio Isaías, me parece que andou o ano todo com as nádegas de fora. Vocês nunca leram isso, não? Não estou inventando nada, está no texto. Né? O outro lá, Deus disse assim, vai comer um pouquinho de fezes humana, e até negociou com Deus, assim, Senhor, fezes humana não dá para ser de um animal assim, estercozinho? Falei, tá bom, vou quebrar o seu galho. Só para falar aqui, amados, que os profetas, sem falar no Oséias, que Deus disse, casa com a prostituta. E não só, e aquilo não é figurado não, aquilo é literal. E mais ainda, casou com a prostituta, a mulher vaza, vai embora, volta com o filho que não é dele, Deus vai lá e busca ela. E assume o filho. Aí, de novo, segunda vez, vai, deixou uma dívida ainda, o cara teve que tirar do prostíbulo, assumir o segundo filho que não era dele, ainda pagar a dívida, e fez 2, 3 vezes fez isso aí. Né? Então, oh meu Deus do céu. Voltando aqui, Jesus ainda... Sim. Foi intrigante para mim. Qual? Do Oséias? Não, do Oséias não, do sucesso. Ah, tá, Isaías. Eu não vou lembrar exatamente agora. Se você me der um lembrete lá, eu procuro e até coloco no grupo lá. Mas me faz a gentileza, me lembra lá. Fala, André, aquelas referências que você falou, um é Isaías, o outro é Ezequiel, né? Então, os dois... Irmãos, era um negócio impressionante. Enfim, depois a gente estuda com mais detalhes, né? Mas voltando aqui, só para ir elencando aqui. Jesus como profeta anunciou o reino, tá? Já é bem diferenciado. Marcos capítulo 1, Evangelho de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo... Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 1, versículos de número 14 até o 20. É um texto, né? Se vocês quiserem anotar aí, a gente não vai ler tudo não, talvez eu leia só Marcos 1, capítulo 1, verso 14 ao 20. Talvez eu leia só o 14 e o 15,
Mas até o 20 aí é uma referência para vocês lerem depois, tá? Jesus como profeta anuncia o reino. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Eu quero observar com vocês aqui algumas palavras desses 2 versículos, dessas poucas palavras de Jesus aqui que a gente leu. Primeiro, ele veio anunciando o reino, no verso 14, né? Aliás, eu quero fazer uma outra observação. Jesus só começa a exercer o seu ministério quando João Batista é preso. Um profeta não atropelava o outro de forma nenhuma. Olha, não tinha como. interessante. Isso vale para a igreja local, para o culto local, tá? Esse profeta que um fala depois do outro, aquela bagunça toda. Paulo disse: vê se põe ordem nesse trem aí, o fogo está pegando, Jeová está abençoando, o óleo está descendo, mas vê se vocês são um pouco mais pedagógicos, mais organizados, faça-se tudo com ordem e decência. Quer profetizar? Profetiza. Um depois do outro. A igreja ouve, julga tudo e todos. Fazer um negócio pentecostal mais arrumado, irmão, é o que Paulo estava propondo, né? Mas aqui João Batista então é preso, portanto, deixa ele de exercer seu ministério público. Aí Jesus então, ele entra, né, exercendo o seu ministério como profeta, e diz aqui o texto que ele vem pregando o evangelho do reino de Deus. Era a mensagem de Jesus, o evangelho do reino de Deus. Em outra ocasião eu quero destacar isso, eu quero trabalhar isso com vocês com mais detalhe. O que é o reino de Deus? O que é de fato o reino de Deus? É muito diferente do que igreja local. É muito mais abrangente. A igreja não é o reino de Deus. A igreja, ela sinaliza, ela aponta, ela faz parte do reino de Deus, mas ela é serva do reino de Deus e ela não existe para ela mesma, não tem finalidade nela mesma. Então Jesus pregava isso, o reino de Deus, que é muito maior do que igreja. Deus não é Deus de arraial, de tribo, de grupo. Não é, amados. Deus é Deus da sua criação. O reino de Deus são todas as coisas criadas que estão sujeitas à soberania de Deus e rendem louvor a Deus, né? Então, às vezes a gente cria uns negócios aí meio doido. Alguém falou alguma coisa? Perguntou? Não? Ah, tá. Eu estou ouvindo vozes aqui já. Então vamos lá. E dizendo: o tempo está cumprido. O tempo está cumprido. Olha que coisa interessante. O tempo está cumprido. Jesus veio na hora certa. Gálatas 4:4, capítulo 4, verso 4, está descrito que ele nasceu sob a lei na plenitude dos tempos. O tempo exato Jesus veio, que Deus preparou o cenário mundial, não só foi Israel, Palestina, que a gente conhece hoje, não. O cenário mundial, a mentalidade da humanidade. Jesus veio exatamente quando tinha que vir, nem antes nem depois, amados. O tempo se cumpriu, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Isso aqui também que eu quero destacar: o reino de Deus está próximo. Não é porque estava próximo de cronologia, está pertinho, daqui a pouco vem, daqui 7 minutos, não é isso. O reino de Deus está próximo por verdade, porque antes não era próximo. Lembra? Tinha que ter um camarada lá que era um profeta para ouvir Deus, tinha que ter um sacerdote para falar com Deus, aquela burocracia doida, aquela cerimônia, para se chegar a Deus, irmão, tinha que ser na hora certa, com a pessoa certa, levando o sacrifício certo, no lugar certo. Era um negócio de doido. Aqui não, Jesus está próximo, está acessível. Todos podem acessar o reino de Deus. É por isso que nós não oramos o Pai Nosso como eu ouço muitos orarem. E como nós oramos o Pai Nosso? Quem não souber orar o Pai Nosso vai ficar de recuperação em dezembro aqui. Eu sei, irmão. Então calma aí, então vamos ver. Aqui o Ministério Social. Então, porque coisaram lá, né? Coisaram lá. Quem é que sabe o que é coisar? Coisaram lá. Então, vamos lá, 1, 2, 3, irmão, sem medo de errar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Por gentileza, só um momento. Só para não ser áspero nas palavras, né? Eu fiz isso de propósito, de uma forma, amados, eu estou brincando, não é menosprezar ninguém, mas eu preciso aproveitar a oportunidade. Foi uma pegadinha, de fato, eu reconheço, mas já para trazer aqui para a gente atentar. Por que nós falamos errado? Por um fato principal, penso eu, que
que nós ouvimos e reproduzimos. Sim. Não temos a preocupação de, opa, deixa eu ler de fato aqui para ver se é assim. Então nós oramos assim porque alguém falou, muitas pessoas falaram e até hoje falam, e a gente ouviu lá e aí fica a dica. Amados, pode ser eu, né, bem intencionado, o seu pastor, alguém que você fala, não, essa pessoa é séria, fala alguma coisa em relação, inclusive Bíblia, citação, dá uma conferida antes de reproduzir aquilo, não custa nada. Lembra quando Paulo pregava, lá em Atos capítulo 17, verso 10 ou 11, mais ou menos, que os irmãos conhecidos como os bereanos, eles foram conferir nas escrituras se o que Paulo falava de fato tinha respaldo lá. Era Paulo, amados, não era um Andrezinho pernambucano aqui não, era o apóstolo Paulo, o cara, né? Mesmo assim eles tiveram a prudência. E o texto vai dizer, foram mais nobres que os de Tessalônica, que ouviram Paulo e reproduziram e está tudo certo. Então, já aproveitando a situação. Em Mateus capítulo de número 6, verso 9 ao 13, se não me falha a memória, está a oração ensinada por Jesus, que é conhecida, a oração mais conhecida do mundo, penso eu, que é a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Não é a nós o teu reino, né? Não é a nós o teu reino, é o teu reino. Esse detalhe faz alguma diferença? Toda a diferença. Toda a diferença. É por isso que eu fiz isso, porque isso aqui não é venha a nós o teu reino, como se o reino de Deus não tivesse vindo, já veio. Capítulo 17 de Lucas, versos 20 e 21. 17 Lucas, 20 e 21. Jesus disse, não diga que o reino de Deus vem com aparência exterior, dizendo ele aqui ou ele lá, porque o reino de Deus está dentro de vocês, ou entre vocês, né? Então olha só, a nós o reino já veio, então nós não oramos como desejando que o reino venha a nós, porque ele já veio a nós. O reino de Deus, ele é um desejo nosso, né? Tem que ser um desejo nosso que o reino de Deus venha na terra, implantado como já veio no nosso coração. Então nossa oração é, venha o teu reino, não a nós, mas vem o teu reino sobre todos, vem o teu reino sobre este mundo de uma maneira que não seja apenas local, mas que toda a humanidade se renda a ti, ao teu domínio, não como um soberano, não como o próprio Criador apenas, como esse poderoso, mas que eles te reconheçam como o Rei do universo, Baru atah Adonai melech haolam, como diz Jesus lá orando, né? Bendito és tu, Senhor, Rei do universo, que criaste a terra, aquela coisa toda. Então, só para a gente entender, amado, o reino de Deus está próximo, está acessível. Todos, sem exceção, através de Jesus ou em Jesus, pode se achegar a Deus, e aí não precisa ser um gindão, profeta, vaso, conhecer muito Bíblia, ter 200 anos de igreja. Todos, sem exceção, entrou, amado, no reino de Deus, tem o mesmo acesso ao Pai. A oração do pastor não é mais poderosa, do profeta não é mais poderosa, do professor não é mais poderosa, da irmãzinha do coque, do reteté, do vaso, da canela de fogo, não é mais poderosa, amados. Ele é acessível a todos, em todos os lugares, não é só um lugar, não é na igreja, num domingo, no dia especial, através de não, é em Cristo. O reino de Deus está acessível. Essa é a ideia de Jesus, o reino de Deus está próximo, né? E ele diz ainda mais o seguinte, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então tem um critério, uma condição para que esse reino de Deus seja acessível, arrependimento. E é interessante que o crede no Evangelho, Jesus está propondo, o relacionamento do reino de Deus é de confiança, e é relacionamento. Não há burocracias, não há cerimônias. Estamos falando com o Pai. É por isso que Jesus começa, Pai nosso, estás no céu. Ninguém, até então, tinha dirigido, nenhum rabi, nenhum profeta, ninguém, nenhum escriba, nenhum fariseu, ninguém jamais tinha orado Pai, Criador, o Eterno, né? Dirigia-se a Deus de muitas maneiras. Só Jesus que fala assim, só Jesus se relaciona assim e nos ensina da mesma forma. Pai. É interessante que o Novo Testamento, um pouquinho mais para frente, inclusive, vai falar assim, que a gente pode orar a Deus Abba, Pai. Parece ser uma redundância, Abba, Pai, mas não é. É uma ideia mais ou menos carinhosa. Como na minha terra, eu sou pernambucano. Tem algum pernambucano aqui, mano? Deixa eu ver. Tem? Ninguém é pernambucano aqui? Achei que era paulista. Não, eu fui criado lá, mas sou pernambucano graças ao meu bom Deus. Ninguém é pernambucano aqui. Primeira vez que o Senhor me desamparou numa classe. Ali tem a minha companheira pernambucana. Então Deus nunca...
Não, sou não. É ela que é de perto lá. Barreiro é perto de Petrolina. É de perto, né? De perto. Mas graças a Deus, que é por isso que eu ando com a minha esposa, para que sempre a profecia se cumpra na sala, que sempre tem um pernambucano. Mas eu perdi a noção aqui do que eu estava falando, porque eu fui falar besteira, né? Agora é sério mesmo, agora eu perdi mesmo. O que eu estava falando? O pai. É isso. Porque na minha terra diz painho, né? Paizinho, papai. É uma forma muito mais carinhosa. Em São Paulo é pai. E aí, pai? Coisa bruta, sem carinho, sem afeto, não é? Coisa assim. Pai, painho. Então, o Novo Testamento, olha só como nos direciona a nos relacionarmos com Deus. Papai, painho, paizinho. Percebam, amados, como Jesus veio e mudou toda a configuração do relacionamento com Deus. É acessível. Isso para mim é uma notícia fantástica. Não era pai, era Deus, né? Sim, mas era essa figura distante, essa figura monstruosa, se relacionava com Deus tão terrível que quando Deus foi falar com o povo disse: não, Moisés, Deus fale contigo, a gente não quer ouvir Deus não, porque essa voz de trovão assusta, essa santidade é algo que nos apavora, mas em Cristo tudo isso, amados, foi desconstruído e agora o relacionamento é aquele com quem a gente foi aproximado por Cristo e reconciliado, tem paz, não tem medo, eu não tenho medo de Deus, mesmo no meu pecado, porque Jesus vem e me cobre com o seu sangue e me restaura na presença de Deus, embora seja santo, e é santo de fato absolutamente, mas agora Jesus me propiciou, Jesus fez a ponte, Jesus me cobriu, Jesus agora me deu condição nele de encontrar com o Pai. Se os pentecostais tivessem vindo. Glória a O que está escrito lá, meu amado? Me ajuda aí. O que está escrito lá? 1 João 3,1 fala que são chamados, Deus chama de filhinhos, né? Como é grande o amor do Pai por nós. Sim. Pois Ele nos chama de filho, o que de fato somos. Aleluia. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus. Exato. Porque não o conhece. Exato. Então a gente precisa entender, amado, o que Jesus fez foi algo extraordinário. Porque ele, Isaías, inclusive, capítulo 59, versos 1 e 2, vai estar escrito mais ou menos assim: os ouvidos de Deus não estão moucos. Só quem é do Pernambuco sabe isso. Moco, para que não possa ouvir, surdo, né? Suas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar ou salvar. Mas seus pecados, o pecado de vocês fazem separação entre Deus e vocês. Havia um abismo de separação. Eu nem sei se eu já fiz essa ilustração com vocês, da questão da cruz. Então estava o ser humano aqui, e estava Deus aqui. E havia um abismo absurdo, que Deus queria alcançar o homem e se relacionar com o homem, mas havia o pecado que separava. E o homem também desejoso, tanto é que criou muitas religiões ao longo da história humana, tentando alcançar Deus. A religião é só tentativa de alcançar Deus, nunca vai conseguir. Só que Deus também tinha a questão do pecado para ser resolvido. Então havia um abismo, a mão de Deus estava aqui tentando pegar o homem, e o homem também desejoso de estar se relacionando com Deus, e havia esse abismo. E agora? O que poderia ser feito? Aí vem Jesus, amados, entra no meio, pega na mão de Deus aqui e na mão do homem aqui, morre na cruz do Calvário dessa forma, e nele une os dois, e nós nos encontramos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Em Cristo, amados. Glória a Deus. Sim. Isso precisa ser constatado que é de fato a cadeira, né? Só sai isso no áudio. Tá gravando, não? Vai tudo do jeito que tá aqui, ao vivo a coisa, e passa vergonha em rede nacional. Jesus, como profeta, predisse o futuro. Parece ser uma redundância, né, do que eu tinha falado aqui, que Jesus como profeta, melhor dizendo, denunciava o presente e revelava o futuro, né? Parece ser uma redundância. Mas quando eu coloquei aqui que Jesus, como profeta, predizia o futuro, eu citei aqui no meu escrito Mateus capítulo 24 e o capítulo 25, tá? Mateus 24 e 25, de fato é conhecido como o sermão escatológico de Jesus, né? Onde Jesus ele começa a falar sobre aquela geração que já teria sinais, tá? Dessa escatologia, por assim dizer.
Queridos, escatologia é uma matéria específica da nossa grade curricular, do nosso curso, que vai falar de fato do futuro, da humanidade, da história humana que ainda não aconteceu. Porém, em Cristo já há a gente chama de uma escatologia iniciada, né? Ela foi iniciada. Então perguntaram para Jesus quais os sinais que haveriam e tal. E no capítulo 24 ele vem falando, né? Começou pelo templo, porque o templo era algo que os judeus tinham assim como muito sagrado e tal. Jesus, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E de fato, em torno de uns 40 anos depois, isso se cumpriu, né? Onde a Roma, né, o exército romano invade Jerusalém, destrói Jerusalém lá no ano 70, depois de Cristo, lógico. Então, ou seja, em torno de 30 e pouco para 40 anos. E o capítulo 24, então, vem falando de diversos sinais, guerra, rumores de guerra, peste, enfim, tudo isso que a gente percebe que veio acontecendo e continua acontecendo, né? Então, nós estamos ainda nesse processo dessa escatologia que Jesus, ele deu os detalhes aqui. Então, ele predisse o futuro. E a história nesses 2000 anos vem confirmando tudo o que Jesus disse que, de fato, aconteceria, né? E ainda coisas que vão acontecer. Mas o interessante aqui é que Jesus continua, pelo seu Espírito, falando, né, do futuro por meio da igreja. Então, esse é um ponto que eu queria destacar. Jesus, ele não deixou de ser um profeta, só que quem é hoje a voz de Jesus é a igreja, é a anunciadora, né? É aquela que, por meio do Espírito de Cristo, continua denunciando o pecado, né? Exortando, edificando e consolando. Então nós temos um papel profético. Eu ouço muito falar essa expressão, né? Louvor profético, não sei o que profético e tal. Que quando eu vou ver o contexto, eu falo, mas calma aí, isso aqui não é bíblico, né? Muitas vezes, no contexto que isso é colocado. Porque, de fato, o Espírito de Jesus, ele disse em Apocalipse, é Espírito de profecia. Não no sentido da profecia, nesse carisma, né? Nessa manifestação do Espírito numa mensagem profética, não nesse sentido. Mas é que a igreja, ela de fato, ela ecoa a voz de Jesus, continua sendo a voz de Jesus. Da mesma forma, anunciando as boas novas, não é? Apontando o Cristo. Então essa é a função da igreja e Jesus continua. João capítulo 14, verso de número 26, 14 e 26. Esse texto para mim é muito emblemático, porque me lembra João 14, verso 26. Ele é muito emblemático para mim, porque eu me lembro lá nos idos dos anos 1999, onde eu comecei a dar aula de escola bíblica dominical, e eu me lembro que eu pegava os materiais, as revistinhas, e colocava esse versículo. Para mim ele tinha era algo muito significativo, né? Principalmente naquele início de fé, a minha caminhada de fé. Então João 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então a gente percebe aqui que Jesus falando a respeito do Consolador, do Espírito Santo, que ele viria e daria continuidade ao ministério de Jesus. O Espírito Santo não vem substituir Jesus como alguns pensam. Ele não substitui Jesus, né? É o próprio Deus. Deus não substitui Deus. Então deu a continuidade. Jesus, ele disse, o Espírito, aquele Consolador, né? O Espírito da verdade. Que foi enviado. Exato, que o Pai enviou em nome de Cristo. Depois a gente vai ver lá no finalzinho da matéria, né? Esse papel da Trindade é muito interessante na cristologia, né? Como que eles vão se manifestando e agindo, né? As características das ações de cada um, que embora sejam aí um só Deus, mas eles vão exercendo, entre aspas, esses papéis aí. O capítulo 16 aqui também de João, verso 13, 16 de João, versículo de número 13, ainda falando a respeito dessa questão que a igreja, né, continua ecoando, e Jesus continua falando através da igreja, está aqui no capítulo 16, versículo de número 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dará tudo o que tiver, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então olha que coisa interessante, fala do presente, fala do futuro, o Espírito de Cristo, amados, é o que está através da igreja ecoando. É por isso que nós, como igreja local, precisamos de fato anunciar o Cristo, porque é isso que o Espírito quer usar.
é nesse tom, é nessa mensagem. Nós podemos falar um bocado de coisa a respeito de Deus, como eu disse nas primeiras aulas, né? Ou na primeira aula talvez. A gente pode ensinar um monte de coisa ética e moralmente, biblicamente falando, mas a principal mensagem que tem que ecoar dos nossos cultos, das nossas adorações, nós chamamos de louvores, músicas, tem que ser o anúncio do Cristo. É Cristo que tem que ser anunciado, as pregações. Como eu falei para vocês, eu acho que eu falei, se eu não falei, vocês me corrijam aí. Mas se não é possível eu falar 1h10, 1h20 aqui, não estou falando, aqui é lógico, que aqui é sobre Cristo, né? Então, não é absurdo. Eu estou falando de qualquer assunto da Bíblia. Se de alguma maneira eu não linkar, eu não verter, eu não propor, eu não expor, eu não estimular vocês a pensarem no Cristo, vocês podem me chamar a atenção. Falou, professor, calma aí. Tem 1h e tanto que você está falando, até umas coisas interessantes, mas e que Cristo tem a ver com isso? Como isso nos levará a nos relacionarmos com Cristo? Como isso me fará ser mais parecido com Jesus? Então, olha só, mas não só a mim, qualquer outro que falar supostamente em nome de Deus e apresentando a própria palavra de Deus, não verter isso para Jesus, pode ser o tema que for. Há até temas que aparentemente não são temas teológicos nesse sentido, né? Vou falar sobre família, sexualidade, sei lá o que mais, política, mas se é num escopo, se é num contexto de igreja, se é a partir da Bíblia, precisa-se Jesus estar ali no centro desse negócio, tá certo, amados? Então, música boa é quando fala de Cristo. Pregação boa é quando fala de Cristo. Vamos lá no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, verso 10. Pode falar, mano. Falou uma coisa interessante, hein? Que Jesus, o Espírito Santo, ele não veio substituir Jesus, certo? Sim. Lá em João 14, fala aqui, 16. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Sim. Para que fique convosco para sempre. A gente, às vezes, lê, prega, e tem coisas que passam assim, a gente passa desapercebido, né? Sim. E aí agora, isso aqui, você me chamou a atenção. E é interessante. Às vezes eu apareci. Obrigado por trazer esse texto aí, 14:16 de João, né? Isso. O outro Consolador, o texto aí no original, porque assim, na língua, no idioma grego, que é o Novo Testamento, foi escrito, você tem, no português vai ser sempre traduzido por outro, outro é outro. Só que no idioma grego, você tem duas palavras para outro. Você tem allos e hétero. Héteros quer dizer outro, mas não da mesma, não é espécie, me fugiu a palavra aqui, mas não é exatamente igual. Oi? Sim, mais ou menos isso. Natureza, enfim, não é a mesma coisa, não é a mesma essência, não é a mesma, pode ser semelhante, que tem características parecidas, mas a palavra héteros, tanto é que você tem o hétero, né? Você tem o homo, estou falando dos originais, né? Então eles vão denotar aspectos diferentes, pode ser aqui algo parecido, mas não é exatamente com as mesmas características que o outro. Então, para esses casos, a palavra era usada héteros. Quando você falava da mesma natureza, a mesma espécie, aí era allos. E aqui Jesus diz, allos parakletos, outro Consolador, da mesma espécie, da mesma natureza. Então não é outro como se fosse outra natureza. É o mesmo Consolador, só que agora na pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo não veio substituir Jesus, mas veio aplicar a obra de Cristo na vida dos discípulos. Esse é o sentido geral aqui, né? Então é interessante a gente pensar isso. O Espírito de Cristo é como se fosse o próprio Cristo, porque é a triunidade. O Cristo continua presente, só que agora por meio do seu Espírito, em nós, habitando em nós. Os discípulos, no capítulo 14, é bom a gente sempre entender o contexto que é falado das coisas, né? No capítulo 14, os discípulos estavam entristecidos, porque Jesus disse, eu vou com o Pai. E eles ficaram tristes, porque a gente vai perder o nosso Consolador, o nosso Mestre, o nosso Senhor, ficaram tristes. E ele disse, não se entristeçam não. Não fiquem tristes, porque eu vou, mas vou enviar outro, não vou deixar vocês órfãos. O texto é esse, né? Não vou deixar vocês órfãos, vou enviar o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vocês conhecem.
No caso, eu entendi de que forma. Quando ele fala, não vos deixarei órfãos, não é isso que está dizendo aqui? É que o Espírito Santo vai fazer o papel de pai. Não é isso que quer dizer? Faz o papel de pai para nós. Porque o que faz sentido aqui para mim, né? É como se a gente cobrisse o papel do pai. Não sei se é isso. O Espírito Santo, o que ele faz? Primeiro que ele nos introduz na família, né? Uhum. Quando a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, se não me falha a memória, nós somos batizados pelo Espírito. Esse batizados pelo Espírito, a gente precisa lembrar, batizado é imergido, mergulhado, né? Uhum. Então, batizado é imergido pelo Espírito Santo na família da fé, no corpo de Cristo, o texto do 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 em diante, né? Então, ali a gente percebe o corpo de Cristo e tal. Então, o Espírito, ele nos dá a legitimação da filiação. Esse é o ponto. Filiação. É tanto que o Espírito que nos leva a clamar Abba Pai, né? Então, não necessariamente a figura do Pai que ele vem, né, para construir, representar algo assim, mas para nos fazer participantes da família de Deus, da família da fé. Então, quem tem o Espírito de Cristo é da família de Cristo. Quem tem da família de Cristo, inclusive, continua dizendo que Jesus é o Senhor, que é o 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, 2, alguma coisa assim, né? Então, esse é o ponto que a gente percebe. Então, olha como Jesus... amados, nós temos literalmente, nós somos, melhor dizendo, literalmente a morada de Jesus. A morada do Pai. Mas não é o Espírito Santo? Não tem diferença. Eles são, né, um. Agora, há manifestações históricas distintas. No Antigo Testamento, o Pai é o que mais se destaca, historicamente falando, nas páginas da Bíblia. O Filho é esse Novo Testamento, né? Lembra de Hebreus capítulo 1, verso 1? Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias temos falado pelo Filho. E aí Jesus ascende aos céus, sobe aos céus, e envia o seu Espírito, que é o que está agora evidenciado. E que coisa interessante, dificilmente na adoração, na oração, coisas semelhantes, a gente diz assim, glória ao Espírito Santo. É bem raro. Glória a Deus, ao Pai se referindo, glória a Jesus. Né? A gente não tem esses direcionamentos. Tem um motivo. O Espírito Santo é Deus da mesma forma e pode ser glorificado, deve ser glorificado e adorado. Mas por que a gente não tem essa tendência? Porque o Espírito nos leva a glorificar e reconhecer o Filho. Por sua vez, o Filho também nos leva a glorificar e reconhecer o Pai. Olha como a Trindade não tem egoísmo nenhum, amados. Nem ciúmes, né? Não é? Então a gente vai entendendo o papel de cada um na história da redenção humana, nas ações que eles vão fazendo nesse processo da redenção e do resgate humano e na nossa vida. O Espírito distribui os dons espirituais, que a gente chama lá em 1 Coríntios 12, os dons ministeriais em Efésios capítulo 4, a gente percebe que é Jesus que dá, né? Então a gente percebe que está tudo aqui, ó, em família. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus